existe um vazio muito grande nas pessoas, e aí acho que independe de geração, de idade, que não sabem ainda qual é o seu lugar nesse mundo. Uhum. Perdeu-se muito a conexão com o sentido da vida. Perdeu-se muito a conexão com o que eu vim fazer aqui, com o meu dom, o que eu tenho para contribuir. E aí cai-se numa paranoia de que, bom, já que eu preciso pagar meus boletos, aqui tá bom, vai ser assim mesmo e tudo bem. Então, não depende, no meu ponto de vista, necessariamente do local que você está inserido, né? Mas o local que você já acessou, o seu ambiente fértil ou infértil, que foi acessado ou não. Uhum. Então, a infelicidade, ela também está muito ligada a esse sentido da vida, ao seu lugar. Qual é o seu lugar? Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Um abraço para o pessoal de Portugal, Angola, Costa do Marfim, que estão nos ouvindo. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram mais uma vez essa semana para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver, se tornar uma pessoa mais empática, mais colaborativa, de dar mais suporte ao próximo. E eu agradeço vocês que estão aqui nos assistindo ou nos ouvindo hoje. Uma pesquisa recente do Instituto Gallup mostrou que o mundo está ficando cada vez mais infeliz. O índice de infelicidade, que mensura as taxas de ansiedade, estresse, depressão, tristeza, falta de sentido na vida, aumentou mais de 30% nos últimos 7 anos. Em um estudo publicado pelo site Our World in Data, se estima que mais de 970 milhões de pessoas no mundo vivem com pelo menos uma desordem mental. As desordens mentais são complexas e podem ter várias formas, como depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, uso de álcool, de drogas, etc. Em países como os Estados Unidos, Brasil, Inglaterra e Alemanha, o percentual de pessoas com algum tipo de distúrbio mental gira em torno de 15 a 17,5% da população. A prevalência, segundo a pesquisa de 2019 do Global Burden of Disease, é a ansiedade, onde se projeta da população total do planeta 3,94% das pessoas com algum nível de ansiedade. E a psicoterapia tem papel fundamental na identificação, no acompanhamento e no tratamento dessas doenças, que com certeza afetam de algum modo os resultados dos profissionais. E para falar desse tema, trazemos ela, que é formada em psicologia, coach e palestrante há mais de 9 anos, especialista no desenvolvimento estratégico de pessoas, é responsável pela newsletter semanal no LinkedIn chamada Ambiente Fértil, com mais de 2.600 pessoas que assinam e acompanham, e foca em artigos para o autoconhecimento, saúde emocional, mental e estratégias de qualidade de vida no trabalho. O seu podcast também está disponível no Spotify com o mesmo nome, Ambiente Fértil. Na sua consultoria, a SG Desenvolvimento Estratégico de Pessoas, ela oferece diversas soluções para as empresas, seja em desenvolvimento estratégico de RH, palestras, processo de coaching para líderes, workshops, entre outras atividades. Mãe de 2 filhas, nas suas horas vagas, que são poucas, gosta de investir em seu autodesenvolvimento e tem como grande missão e paixão colaborar com o desenvolvimento das pessoas. Silvana Girardi, bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer tê-la conosco.
Muito obrigada, estou bem feliz e grata essa semana de estar aqui com vocês, né? Agradeço demais já o convite e espero que a gente possa contribuir com esse tema que hoje é tão relevante para a nossa humanidade, para o nosso país que anda tão caótico, né? Com certeza. E falando, né, do nosso país e do mundo, né, um pouco caótico, conta para nós, face a sua experiência profissional, acompanhando o mundo corporativo, né, por que esse aumento tão grande de pessoas infelizes ou com algum tipo de distúrbio mental? Houve alguma relevância em relação por conta da pandemia, ou isso já vinha numa crescente e foi potencializado, ou enfim, está no mesmo patamar? O que você acha? Bom, vamos lá. Acho que até para a gente contextualizar, é bacana trazer que essa semana a ONU liberou um relatório mundial em relação à felicidade, né? Desde 2012, o Dia da Felicidade é comemorado no dia 20 de março. E, nesse dia mesmo, a ONU liberou o relatório do ranking dos países, 150 países, né, avaliados. E qual foi o ranking da felicidade esse ano? Quais países estão lá no alto e quais países estão mais abaixo? E assim, até para conhecimento de todos, alguns critérios que eles trazem para avaliar essa felicidade a nível mundial são, por exemplo, renda per capita, o senso de corrupção no país, a percepção de corrupção de cada país, a questão da saúde integral, no sentido de quanto tempo as pessoas estão vivendo, né, a questão de longevidade. Outros critérios que eles avaliam também são rede de apoio. Se essas pessoas têm rede de apoio ou não, isso está totalmente ligado ao sentimento de felicidade. Um outro critério também é a generosidade. O quão generosa essa pessoa é, essa comunidade é, esse país é. E aí, né, falando aqui um pouquinho da gente, do nosso país, do nosso cenário, este ano o Brasil caiu 11 posições. Me parece, pelo pouco que eu consegui ver essa semana, das reportagens, da apresentação desse relatório, as pessoas esperavam essa queda, mas não esperavam que fosse tão grande, né? Por exemplo, em 2016, o Brasil estava em 16ª posição. Hoje ele está em 49ª. Então, a questão da felicidade no país vem num decrescente muito grande. Então, hoje, mais do que nunca, falar de felicidade no ambiente corporativo, por exemplo, é mais do que importante. Então, felicidade não é mais uma questão abstrata, por mais que pareça ser, né? Porque cada um tem um senso de felicidade, mas hoje é um tema, tem especialistas que tratam desse tema dentro do ambiente corporativo, né? Então, se a gente, né, fazendo uma análise e até a minha percepção mesmo, se a gente pegar um pouquinho da questão de rede de apoio, a questão de fazer o bem, a questão do altruísmo, a generosidade, esses são 2 fatores importantíssimos relacionados ao sentimento de felicidade, né? Porque a pessoa, quando ela não tem uma rede de apoio, por mínima que seja, na pandemia isso foi muito bem claro, né? Que as pessoas precisaram umas das outras. Então, aquelas que mantiveram relações saudáveis, que se apoiaram umas às outras, que ofereceram ajuda, com certeza saíram dessa pandemia, aí, quase 3 anos, né, nesse cenário, num crescimento saudável ou estável em relação ao seu bem-estar. Ao contrário, isso é perceptível também na nossa escuta diária, inclusive. Aquelas pessoas que se sentem solitárias, sozinhas, desamparadas, vão criando ainda mais ideias e convicções de que o mundo não é bom, de que realmente ela não é capaz, de que ela não pode, de que o mundo é cruel, exatamente. Aí vão caindo mais ainda num desamparo que é aprendido, é um desamparo aprendido, cada vez mais reforçando essas crenças e o senso de felicidade, senso de
valor de vida vai lá para o buraco. E aí, Michel, alinhado a isso, quando você me pergunta, né, da questão da felicidade, na minha percepção, tem outra questão assim muito relevante em relação a isso, que vem decaindo muito no nosso país, até porque as preocupações são muitas e a pessoa está sempre muito conectada no fazer, no ganhar dinheiro, no ter, para ter as coisas, né? Existe um vazio muito grande nas pessoas, e aí acho que independe de geração, de idade, que não sabem ainda qual é o seu lugar nesse mundo. Uhum. Perdeu-se muito a conexão com o sentido da vida. Perdeu-se muito a conexão com o que eu vim fazer aqui, com o meu dom, o que eu tenho para contribuir. Uhum. E aí cai-se numa paranoia de que, bom, já que eu preciso pagar meus boletos, aqui tá bom, vai ser assim mesmo e tudo bem. Então, não depende, no meu ponto de vista, necessariamente do local que você está inserido, né? Mas o local que você já acessou, seu ambiente fértil ou infértil, que foi acessado ou não. Uhum. Então, a infelicidade, ela também está muito ligada a esse sentido da vida, ao seu lugar. Qual é o seu lugar? Então, por exemplo, para chegar aqui hoje, para essa gravação, a gente passou por um caos num trânsito, por exemplo. É um caos lascado, né? Yeah. Cansa. Caramba, mas a gente chegou aqui para bater esse papo descontraído, que para mim me traz muita felicidade. Certamente eu vou sair daqui muito mais energizada para o meu dia. Então, eu sei o meu lugar. Mas quando você não sabe o seu lugar, quando você não reconhece, não se conecta aqui com o seu ambiente fértil, o caos lá fora, ele te impacta de uma tal maneira que você não tem energia mais para nada. Sim. Então, se você não coloca um pouquinho do seu dom no dia a dia, independente do local que você esteja, porque nem sempre o ambiente corporativo, por exemplo, vai atender às suas necessidades e às suas expectativas. Sim. Isso é uma ilusão da nossa cabeça. Não existe hoje esse mundo cor-de-rosa que o pessoal está pintando aí, né? Então, são tantas questões, mas eu acredito que o ser humano precisa muito nesse momento olhar para isso, para essa semente que muitas vezes está abafada aí no seu ambiente, né, no seu interior, e aí ela não tem nem tempo, ela não tem espaço para florescer. O florescer humano é exatamente isso. A gente trabalha, né? Eu no meu trabalho eu trabalho muito nessa questão de facilitar esse florescer. E tô te dizendo, mesmo buscando a minha prática diária, né, na escuta com pessoas, times, equipes, que esse ponto ele é muito falado. Sim. Eu vejo você falando, né? Eu me recordo até de um caso meu, pessoal, né? Há 10 anos atrás, eu fiz um shift de carreira, saí de um segmento automotivo, fui para o segmento de tecnologia. Tiveram N circunstâncias para que isso ocorresse. E esse shift mexeu na minha zona de conforto, porque eu estava com uma carreira ascendente no setor automotivo, já conhecia sobre o setor automotivo, né? Lógico, todo dia você aprende coisas novas, mas, enfim, já estava inserido há mais de 15 anos naquele setor. Então, quer queira, quer não, é uma zona de conforto para o cérebro, né? Sim. Não assusta. As coisas, por maior desafio que eu tivesse, eu estava seguro naquela situação. E, de repente, eu vou para um setor de tecnologia, aonde não era o meu background, né? E foi interessante que nessa época também eu comecei a questionar o sentido da vida. Porque quando você está, como você falou, eu falo a normose, né? A teologia fala muito da normose, né? A normose, você segue uns padrões, todo dia, cotidianamente, a mesma coisa, aquela rotina, né? E aquela normalidade, ela acaba sendo doentia,
né? Porque ela não te instiga, ela não te faz crescer, ela não te faz olhar o mundo sobre uma outra perspectiva. E essa mudança, esse balanço que aconteceu, né, na minha carreira, me fez começar despertou esses questionamentos. E aí, depois de muito refletir, já fazem 10 anos que eu estou refletindo sobre isso, né? E eu cheguei numa conclusão, né? Que funcionou muito bem para mim, que está muito alinhado com o que você fala e que está alinhado com o que sabedorias antigas em vários livros escreveram. Não vou citar livros aqui para não tendenciar a conversa para A ou para B, mas se a gente juntar, né, livros antigos de sabedoria com a ciência moderna, a gente vai ver uma coisa em comum, que o servir traz felicidade. Então, isso, escritos de 2, 3, 4, 5 mil anos falam, e um estudo recente que eu li, né, de uma universidade da Inglaterra, que mapeou pessoas por um tempo, mediram, né, com a ressonância magnética ou tomografia computadorizada, não me lembro, regiões do cérebro que ficavam brilhantes quando as pessoas faziam um bem para o próximo. E essa região cerebral ficava brilhante por 2, 3 semanas após o fato. Enquanto que aquelas pessoas, que é 90%, 95% da população mundial, que se contentam com o imediatismo, né? A região ficava clarinha ali, mas era 1 dia, 2 dias no máximo. E então, realmente, a ciência mostrou, né, hormonicamente, pelas imagens, que a região do cérebro fica estimulada quando você faz bem para o outro. Sim. Ocorre que a gente está hoje inserido, né? Não hoje, mas já há muito tempo inserido num modelo de muita competitividade, aonde o outro acaba sendo um concorrente seu, né? Sim. E acaba sendo uma ameaça. Total. E aí acaba o instinto humano querendo se preservar, começa os antagonismos que a gente vê no nível corporativo, em todos os níveis do setor, né, dos setores. E esse imediatismo do resultado também, aí agora um pouquinho da experiência do setor tecnologia, conhecendo um pouquinho mais a fundo aí essas empresas, as grandes empresas de tecnologia e mídias sociais, elas trabalham com essa sua sensação de eterno insatisfeito. Por quê? Porque ela quer que você compre alguma coisa. Então, esses estímulos das redes sociais, do curtir, do compartilhar, de eu ter muitos seguidores, fazem com que você se torne um eterno insatisfeito. E aonde, como você inconscientemente apazigua essa sua insatisfação ou infelicidade comprando alguma coisa. Pode ver, você está lá no Instagram, por exemplo, daqui a pouquinho aparece um patrocínio te vendendo alguma coisa e você naquele impulso, pum, compra. E eles vêm fazendo isso de uma forma muito coordenada e inteligente para o business, para o negócio, né? Mas a gente vê que, você falou que o Brasil caiu, o Brasil, ele é o país que mais compra online. Cresceu muito depois da pandemia também, mais né? compra online, né? Então, existe uma correlação muito forte que as pessoas não estão vendo, né? E fala um pouquinho para nós, né, a nível psicológico, psiquiátrico, sobre o imediatismo, né? Como é que a gente poderia trabalhar para reduzir um pouco isso, para apaziguar um pouquinho o nosso coração e sermos mais felizes? Nossa, tem tanta coisa que daria pra gente falar aqui sobre isso. Eu sempre conecto o imediatismo com um crescente comportamento de desconexão pessoal e ansiedade, né?
A gente já sabe que o nosso país é o mais ansioso do mundo, enfim, quinto, parece que mais depressivo aí da América Latina, a tendência é só crescer, o segundo do burnout, então as pesquisas não são muito positivas, né? E esse imediatismo, todos esses exemplos que você trouxe, me traz assim a visão daquela desconexão de cabeça e corpo, que ainda as pessoas acreditam nisso. A maioria ainda acredita que a cabeça é uma coisa, o corpo é outra, estou com um problema de cabeça, mental ou psicológico, vou procurar, antes era assim, né, há 100 anos atrás, vou procurar a igreja, problema do corpo, vou procurar a medicina, isso não existe mais. A gente já sabe que a base de todas as doenças tem totalmente um cunho, um fundo emocional, né? Não tem mais como falar de doença no corpo que não afete a cabeça, e o que acontece na cabeça afeta também esse corpo, né? Aliás, o templo mais sagrado que existe no mundo é o corpo humano. E nesse imediatismo, a pessoa é convidada o tempo todo a fazer o check-out. O check-out, ele é feito quando você faz uma compra impulsiva desse exemplo que você deu, bem assertivo. Você está fazendo um check-out. Eu não estou querendo olhar muito para algumas questões, está muito corrido mesmo, tem coisas que eu não consigo acessar, que eu nem sei o que é, acho que isso não é importante agora, eu vou lá e compro. Ou vai para a bebida, ou vai para o álcool, ou vai para o isolamento. Então, as escolhas no imediatismo, elas são pautadas numa irracionalidade para cobrir uma falta. E, aliás, né, essa falta ela não vai ser atendida nunca em nós, seres humanos. Sim. Porque até segundo o pai da psicanálise, né, o Freud, nós somos seres faltantes. Então, sempre vai faltar. Eu sempre falo isso, né? Vai faltar sempre. E é por isso que existe o desejo. E é aí que entra a sua busca por uma inspiração. Você tem que sempre buscar inspiração para te levar num movimento consciente, né? E não continuar fazendo escolhas inconscientes. Então, falando do imediatismo dentro por exemplo, do ambiente corporativo, vejo muitas pessoas tomando decisões precipitadas, inconscientes, pautadas ali numa emoção, num calor, pedindo a conta, pedindo demissão. Por quê? Imediatismo. Né? Hoje em dia a gente vê isso também muito na juventude, que chega na empresa e depois de um ano já quer ter o cargo de diretoria. Nem sempre é assim, né? E geralmente não deve ser assim. Sim. Existem alguns degraus até para a sua própria maturidade. Tem muita coisa que você tem que buscar. Então, esse imediatismo, ele está trazendo muitos problemas. É ansiedade. Ansiedade tem um fundo aí de medo e de insegurança, obviamente. Então, se eu não acesso o meu medo e minha insegurança, não entendo que medo é esse, o que eu estou sentindo, né? Se pergunte, é uma estratégia aqui que todos nós deveríamos fazer quando você está se sentindo ansioso. Você está sentindo o quê? É medo? Ou é medo, é insegurança, geralmente, é medo. Medo do quê? Né? Nomeie esse medo. É medo de perder o emprego, por exemplo. Né? Ok. Então você já sabe qual é o medo, você sabe o que você está sentindo, tenta localizar ele no seu corpo. Agora, isso que você está sentindo faz sentido? Realmente é coerente, né? Depois de uma boa escavação, é coerente, tá? Quais são os indícios e evidências que você realmente vai perder o emprego? Porque geralmente quando a gente dá uma escavada nesse interior e nessas emoções aí, a gente chega à conclusão de que o que a gente está sentindo não está fazendo sentido. Então você está perdendo um tempo danado, uma desconexão de novo com você mesmo, e aí você vai, diante desse cenário caótico e imediatista, fazer escolhas erradas. Agora, tudo bem, pode ser que você também chegue à conclusão de que faz sentido o que você está sentindo, porque as evidências estão te mostrando isso, né? Tá, então o próximo passo é você criar estratégia, buscar um apoio profissional, enfim, ou um amigo, para você tratar disso. Mas geralmente não aconselho um amigo, é melhor você pegar alguém que seja um pouquinho mais neutro para te ajudar nessa escavação. Então, a gente está sendo convidado o tempo todo a fazer o check-out.
E o imediatismo, ele faz com que a gente se afaste das pessoas, inclusive. Porque eu tô sempre vendo problema no outro, tô sempre criticando, eu tô sempre julgando. Eu não, eu sei tudo, eu sou o bonzão, eu sei... Se eu não tô ainda lá na janelinha, é porque não... Não me valorizaram, não me o problema é o outro. esse espaço não é para mim, e aí isso é um ciclo vicioso que vai te tirando energia e você acha até que você está acessando o seu potencial, mas você não está acessando o seu potencial. Muito pelo contrário. Você está muito mais na sombra, que é importante a gente adentrar as nossas sombras, né? Mas você está ali paralisado, porque a ansiedade também faz isso com a gente, né? Você está ali paralisado numa passividade que não é um movimento saudável para você, para sua carreira, para sua vida. Bom, ok, Silvana, então a gente está fazendo muito check-out. A gente tem que começar a fazer check-in, né? Todos os dias. Então, o convite que tem que vir de você mesmo, faça o check-in todos os dias. Agora, deixa um lembrete para você fazer o check-in, porque senão você não vai fazer o check-in. O que é esse check-in? Acordou? Esquece o celular. Né? Que a gente está viciado nisso, né? A gente já quer ligar, quer ver que oração, bababá. Se tem alguma notícia, vou ver a rede social. Esquece um pouco, meia hora sem acessar aquilo, porque a nossa cachola aqui, o nosso sistema informacional que aprende, ele não está preparado para isso. Sim. Então, logo cedo, você já vai se entupir, se nutrir do que é nocivo. De novo, você está fazendo o check-out. Você acordou e já está fazendo o check-out. Não, vamos para o check-in. Respira, você pode fazer uma meditação rápida ali, guiada, que tem um monte de aplicativos no YouTube. Você pode produzir as suas próprias afirmações positivas que fazem sentido para a sua vida e repetir aquilo de acordo com o que você vai enfrentar no seu dia. Você pode parar, respirar e visualizar o seu dia. Você já sabe que você vai ter uma reunião, que de repente aquela reunião, ela sempre é muito desafiadora, você vai encontrar pessoas ali que para você são críticas ou é um assunto que você não lida bem. Você já faz uma visualização do cenário, das cores, das pessoas, imaginando o que você vai dizer, imaginando o que você vai receber. Você está preparando o seu sistema como um todo para aquele desafio que você vai enfrentar. Enfim, você vai tomar o seu café, você vai tomar o seu banho, você vai tomar uma água, e aí depois você vai se conectar, fazer o check-in no seu celular, em outras questões. Você vai para o seu caminho, você pode apreciar algo de belo que você está vendo ali, porque 12 segundos já bastam para mudar a química do nosso cérebro quando a gente aprecia algo de bonito. E cuidar também, gente, porque, por exemplo, né? Tava pensando até a hora que eu tava vindo para cá. Tava vindo com o Waze ligado e tal, pra saber o caminho, e aí começa a subir mensagem do WhatsApp, né? Aí veio uma mensagem de uma pessoa tal, mas assim, com uma notícia que ela interpretou negativamente, e já fazendo uma pergunta bem negativa. Gente, era 7:30 da manhã, 8 horas da manhã. Eu também tenho que cuidar com que eu estou nutrindo o mundo. Sim. O que eu estou mandando? Logo cedo você já vai mandar uma mensagem aí com a sua interpretação, uma notícia que você viu, que você interpretou negativamente para outra pessoa que você nem sabe como está, onde está, o que está sentindo, quais são os problemas dela. Ela pode estar até no hospital, por exemplo, e você está lá mandando mensagens negativas para ela. Então, assim, o quanto que eu estou me preocupando com o acesso daquilo que é mais positivo ou mais negativo, o que é limitante, o que é fortalecedor, e o quanto eu estou distribuindo isso para as pessoas. Então, essa desconexão faz com que a gente comece a espalhar só o que é o negativo, né? E a nossa mente, ela tem esse poder, ela gruda no problema, né? Sim. E ela desliza da felicidade, ela desliza das conquistas, ela desliza. Então, você está vivendo um momento legal ali, bacana, daqui a pouco você sai pela porta, aparece um desafio, você já esqueceu tudo que você viveu, acabou. Sim. Então, essa desconexão está nos cegando, está nos levando para o buraco, e aí está criando cada vez mais os mortos-vivos, né? Sim. A gente precisa muito fazer check-in, gente, porque senão acho que o ser humano não vai aguentar muito tempo, né? Eu concordo. A gente vê muito, não precisa ir muito longe, você vai num restaurante
você vê casais, um de frente para o outro, cada um com a cabeça baixa no celular. Então, assim, outro dia eu fiquei, assim, foi muito impactante, porque quando você está num restaurante, por exemplo, e você vê muitas famílias no celular, mas o restaurante é grande, talvez você não dê tanta importância. É igual uma pitada de sal num copo de 100 ml ou uma pitada de sal num lago de 1.000 litros, né? Então, Sim. o sabor é diferente. Mas, numa outra ocasião, eu fui com a minha esposa jantar e era um restaurante bem pequeno de casais mesmo, um restaurante suíço. E o que você falava, você tinha que falar até baixo, porque era muito pequeno, você podia, Escutava. né, o outro casal ouvir o que você estava falando. E os casais, sem brincadeira, eu acho que nós éramos os únicos sem o celular. Imagino. Comendo fondue, comendo né, um alimento que é íntimo, que traz intimidade, que conversa, Sim. os dois, os casais com a cabeça baixa no celular. Então, essa febre, né, do imediatismo começa nesse estímulo, porque é isso que o celular quer, né? As contas digitais né? Você é contra o digital? Não, eu trabalho em empresa de tecnologia, o digital é Sim. muito importante, tem o seu fundamento, tem a sua importância de comunicação, né? De conexão, você vê, nós nos conectamos É através verdade. das mídias sociais, Sim. mas ela está sendo muito mal explorada por essas companhias e as pessoas não estão enxergando isso. E é isso que eu Perfeito. advogo muito, né, e falo para todo mundo, porque a gente tem que ter o uso consciente. Nós não estamos tendo uso consciente. E esse imediatismo que você comentou acaba indo para o mercado de trabalho e acaba indo para as empresas, aonde os funcionários estão com aquele modelo mental do deslizar o dedo, aonde tudo é imediato e aonde eles interpretam a realidade lendo male-male a frase do título do artigo e já tira suas próprias conclusões. Perfeito. E acha que aquilo é a verdade e aí começa a te mandar mensagem. Você viu? Aí quando você lê o artigo, você fala, poxa, mas não tem nada, Não é nada disso, né? Da onde que ele Perfeito. tirou isso? Mas é aquilo, é o processamento, né, individual, sem base, porque ela está scrollando e ela está naquele modelo mental. Então, quantos e-mails de vez em quando a gente vê? Você manda um e-mail para algum cliente ou para algum fornecedor ou até para algum colaborador internamente e aí vem uma resposta nada a ver. Recentemente nós tivemos um cliente que estava claro ali a resposta no e-mail. Ele não leu o e-mail, ele não interpretou o e-mail. E aí ele respondeu já um pouco mais exaltado, porque na cabeça dele estava com um problema, e já respondeu assim, naquele tom. Aí eu falei para minha equipe, falei assim, gente, não responde. Não responde o e-mail. Boa. Porque a pessoa já não está tendo a conexão. Sim. Eu falei, o dado está lá. E quando a gente responde e-mail, eu sou bem criterioso nisso, eu falo, gente, a gente tem que escrever o e-mail com começo, meio e fim, né? Saber escrever, porque a gente não pode assumir que a pessoa conheça o assunto. Então, vamos ser bem pedagógico, não muito extenso, nem muito curto, mas pedagógico. Mandamos. E não houve essa conexão. E a pessoa já respondeu assim, eu falei, olha, ela leu a primeira, tenho certeza, ela parou no primeiro parágrafo. Não responde mais. Então, essa primeira dica que eu falei para minha equipe, né? Sempre falo, não responde. Passou do segundo e-mail sem acordo, vamos ligar. Melhor coisa. Vamos ligar. Concordo. Vamos conversar, né? Vamos explicar, porque as pessoas não estão mais tendo, né, essa paciência. Por exemplo, você comentou tava no WhatsApp, pingou lá a mensagem. Se eu deixasse o meu WhatsApp com notificação, eu acho que eu já estaria internado. Porque são muitos grupos, é cliente, é fornecedor, é família. E família adora dar bom dia, né? Com vários GIFs de bom dia. Acho que tem alguém só que tem uma função que é criador de GIF de bom dia, né? Todo dia tem um GIF de bom dia diferente.
eu desligo tudo. Se você ver meu WhatsApp, não tem nem o númerozinho de quantas notificações tem, nada. Eu desligo tudo. Eu falo, é urgente, me liga. E não me liga pelo WhatsApp, porque a ligação pelo WhatsApp também não eu falei assim, telefone celular, você tem uma linha telefônica, ligue, né? Verdade. Então, o meu filho até usou uma expressão que agora até já esqueci, que eu sou antiquado, né? Eles têm um nome agora, uma gíria jovem aí pros antiquados, né? Mas eu falei, não, eu sou. Eu falei, eu só não pego um StarTAC. Para quem não sabe, quem está ouvindo jovem aí, das áreas de RH, StarTAC era um telefone da Motorola, tá certo? Que só fazia ligação. Então, eu só não mudo para um StarTAC porque eu tenho que ter as comunicações com as pessoas, né? Mas, voltando um pouquinho sobre o imediatismo, né? E trazer o sentido na vida, eu queria complementar só para a gente ir para uma outra questão que eu li num artigo seu que eu achei muito legal, das 10 emoções de poder, né? E eu acho que ele traz um insight muito, muito positivo e vem a complementar isso que eu vou comentar. Eu fiz um exercício uma vez e quando eu realizei que fazer o bem, né, seja lá qual for, para alguém, traz a felicidade, traz uma sensação de bem-estar e faz você viver com plenitude, faz você olhar o mundo de uma forma diferente, eu fiz um exercício com 2 etapas. O primeiro foi, qual que é a sua missão com significado? Então, o que você gosta? Se você não precisasse de dinheiro, se você não tivesse que preocupar com trabalhar, que pagar conta, que dinheiro não fosse um problema. Se você tivesse lá, ganhou na Mega Sena, você acorda no dia. O que você gosta de fazer? Isso foi difícil responder essa pergunta, né? Então, por exemplo, se você é um médico, não, eu sou médico e eu fui porque eu gosto de ser médico. Tá bom, legal. Você é médico, tal, você foi buscar essa profissão. Quantas vezes por semana ou por mês você atende alguém de graça? Boa pergunta. Né? Quantas vezes? Puta, não atendo. Não valeria a pena você separar um meio período por semana, meio período por mês, para você falar assim, olha, hoje eu estou atendendo pessoas carentes. Sim. Então, no meu caso, por exemplo, eu realizei que eu tenho uma qualidade ou uma competência, né? Na teologia a gente fala um dom ou uma graça, de resolver problemas. Então, organizacionalmente, eu tenho um problema gerencial, administrativo, processual, eu tenho essa característica de analisar racionalmente, criticamente e resolver e fazer a coisa andar. Então, hoje, por exemplo, eu dou o meu tempo, né, meio período por semana, para ajudar uma fábrica de velas, cuja receita ajuda num projeto religioso. Okay. Então, é um trabalho meu, caritativo, de ajuda. Coloco o meu dom ou a minha competência a serviço. E a gente está recuperando a fábrica e ela vai logo, logo dar muito lucro, se Deus quiser, para ajudar essa comunidade que eu resolvi ajudar. Então, um primeiro ponto, né, exercício para as pessoas, né? O que você gosta de fazer? Se você não tivesse dinheiro, o que você faria? E aí, por que não despender um tempo para isso? E o segundo exercício, né, que eu fiz foi, esse eu li de um livro, foi entender as pessoas em 4 quadrantes. Igual um Nine Box, só que os quadrantes são competência, cuidado, carinho e caráter. Então, assim, analisar as pessoas ao seu redor
e enquadrá-las em um ou mais quadros. Então, que pessoas que você tem por perto, que você sabe que você pode contar com elas para cuidar de você? Então, por exemplo, a mãe vem sempre na cabeça, né? Sim. Então, a minha mãe é amorosa, um beijo para ela, que ela me ouve, ela é a maior incentivadora, né? Se mãe não valoriza o filho. Então, só que não é uma pessoa, por exemplo, que eu vou chamar para discutir finanças. Não vou chamar para discutir uma competência, mas o cuidado, que é fundamental, que é o que você comentou lá no começo, as pessoas que se suportaram, que se ajudaram. Então, você tem alguém que realmente cuida de você, que você pode contar. Puxa, caiu a casa. Sim. Cuidado. Segundo, competência. Então, pessoas que eu tenho próximo a mim, que eu aprendo. E não necessariamente podem ser até próximas fisicamente, podem ser próximas virtualmente. Então, eu tenho, por exemplo, no Barack Obama, uma pessoa na competência de racionalidade, de inteligência emocional, de oralidade, uma pessoa que eu me espelho na competência. E assim sucessivamente, próximos ou virtuais. A pessoa que vai ter o caráter. Então, assim, que pessoas que eu, eticamente, moralmente, me espelho. Né? E aí, sim, ter essas pessoas como modelo de vida. A gente muitas vezes esquece isso, né? Sim. A gente vê muitas pessoas, por exemplo, que falam lá, isso eu posso falar, né? Cristão, casado, pai de 2 filhos, tal. Aí vai lá os comentários do cara, seu xinga e tal, né, e escreve absurdos. Então, poxa, peraí, mas se ele fala que ele é cristão, ele tem um modelo de vida que é Cristo, mas Cristo, que eu saiba, não tá xingando ninguém, não. Então, né, será que eu tô, né, com essa... E a pessoa que você pode contar, o quarto C, né, ou seja, tem pessoas que vão te ajudar, que você sabe que você pode ligar, não o cuidado do amor, mas o de ajudar, então o colaborativo, né? Poxa, eu preciso fazer uma mudança aqui 10 horas da noite. Beleza, aquela pessoa que tá, sabe, tô com você, ela não vai te dar carinho, ela talvez não tenha muito conhecimento, o caráter dela você não tá preocupado, mas é uma pessoa que vai te ajudar. Então, esses 4 Cs, isso me ajudou muito fazendo esses 2 exercícios, porque quando eu descobri qual é a minha missão com significado e com as pessoas que eu tenho como referência nesses 4 Cs, meu caminho ficou mais fácil. Né? Clareza, né? Teve uma clareza. Então eu sei seguir e sei que eu vou contar com esse time multifuncional, sim, de múltiplas competências para seguir o meu propósito. E isso acaba reverberando, né, em emoções. E aí conta para nós um pouquinho dessas 10 emoções de poder. Isso é muito legal, esse assunto. Essa pesquisa foi feita pela Bárbara Fredrickson, que é maravilhosa. Tem vários livros dela, inclusive ela fala muito das emoções de poder. No livro chamado Positividade, ela tem outro que é Amor 1.0, enfim, vale a pena acessar as pesquisas dela, que inclusive ela traz as emoções a nível bioquímico, que é o que você estava falando daquelas pesquisas lá em relação, né, quando você faz o bem. Então ela mostra que, de acordo com o que você acessa, a emoção que você está acessando, a química do seu cérebro, do seu organismo, a nível hormonal, tudo muda. E o interessante também nessa pesquisa, quando ela traz as 10 emoções de poder, é que assim, tem muitas emoções que nós, seres humanos, não reconhecemos como emoções positivas, e aí eu quero até trazer de valência positiva, né? Porque existem emoções de valência positiva que, se você não souber usar, também te leva para o buraco. Então imagina uma euforia, uma alegria que sai
do topo lá, que excede um ambiente, ela não vai te fazer bem, né? Então existem as emoções de valência positiva e valência negativa. O que acontece é que muitas vezes a pessoa mergulha numa emoção de valência negativa, uma tristeza, né, uma raiva, sem entender o que está acontecendo e fica presa nisso. Aí sim você vai afetar quimicamente o seu organismo, a sua fisiologia vai mudar, você já está interpretando aquilo muitas vezes erroneamente, fica lá dias e dias morando naquela emoção que não vai te trazer benefício. Isso acontece muito. Então, ok, você pode, é importante acessar sim, mas não mora nessa emoção de valência negativa. Então, ao contrário, a emoção de valência positiva é que vai te trazer o bem-estar, vai te trazer te ajudar a desenvolver novas ideias sobre diferentes assuntos. Através dela você vai acessar experiências diferenciadas, essas experiências vão contribuir para o seu bem-estar, para as suas relações, isso daí, óbvio, que vai reverberar no seu ambiente, né? E, por exemplo, o que eu ia dizer, né, é o seguinte, quebrando um pouco o paradigma, as pessoas veem emoção positiva, aquelas que, onde você mostra um sorriso. Então, você só está acessando a emoção positiva se você está gargalhando ou sorrindo. E não necessariamente. Ok, a alegria é uma emoção positiva que geralmente é expressada, né, com sorriso, com euforia, com gargalhadas. Mas, por exemplo, nós temos uma outra emoção positiva que é a serenidade, que é onde você acessa aquela paz interior, que é uma emoção muito poderosa. Mais acessada até pelos orientais, né? Sim. Se a gente for falar agora. Mas, enfim, uma emoção que é poderosa para a nossa natureza, para o nosso bem-estar, para o acesso da felicidade, para a gente se movimentar congruentemente com a vida e com o que está acontecendo. Uma outra emoção positiva que também não é vista, interesse. Porque o interesse, você está assistindo esse podcast, ouvindo, você está lendo um livro, você está acessando o interesse. Só que, claro, de repente a sua postura não está mostrando isso. Então, você está lá, conectado no seu trabalho, numa planilha, num projeto, totalmente sério ali e tal, com atenção plena naquilo. Pode ser que alguém passe e fale, nossa, essa pessoa está carrancuda, essa pessoa não está bem hoje. Não tem nada a ver, ela está muitas vezes acessando o interesse, que é uma emoção positiva naquela atividade. E aí ela vai fluindo nisso, né? Porque quando a gente flui nessa emoção positiva também, nossa, não tem quem segura. Às vezes você passa lá 3, 4 horas numa atividade e você não vê a hora do relógio, né? Você nem olha para o relógio. Perfeito. Essa é a ideia, né? Então, o orgulho, por exemplo, é uma outra emoção positiva. Não o orgulho que o da vaidade, da né? vaidade. Isso não, você tem orgulho da família que você tem, da empresa que você cocriou, né? Enfim, de uma conquista ali, por menor que seja. Nossa, é um sentimento que te enche o coração, né? Então, a gente precisa criar um plano para acessar cada vez mais essas emoções de poder. Então, hoje, pegando o gancho da psicologia, né, que nos últimos anos o foco dela esteve muito mais no tratamento de doenças ou... nas consequências, exatamente, né? Os efeitos. Gente, o jogo virou, né? O nosso trabalho hoje não é de apenas curar a doença, não, né? Transtornos mentais, não. A gente atua e deve atuar na prevenção, na busca da qualidade de vida, né? Então, se você é uma pessoa que se preocupa com isso, que quer viver cada vez mais, quer acessar a felicidade, você tem que entender que a felicidade também vem do seu cognitivo e dos seus afetos. Então, esse é o caminho, né, do coração até a mente, aqui é o caminho mais longo que o ser humano deveria percorrer ao longo da sua vida, é o mais desafiador, né? Então, não adianta nada eu esquecer que o bem-estar, ele também está ligado aqui e aqui, né? E não podemos esquecer, inclusive, que hoje a ciência já trouxe esse conhecimento, né? Porque às vezes a gente fala disso, as pessoas, mas isso aí é místico. Não, não é. O coração tem inteligência, ele tem neurônios, ele pensa,
ele tem memória afetiva, né? Existem estudos que demonstram isso. As pessoas que recebem corações transplantados, elas acessam memórias de quem doou esse coração, né? Isso é magnífico. Então, assim, o que a gente está sentindo, o sentimento que está ali morando em você, né? Porque a emoção foi interpretada e aí você deu um nome nisso. Então, se você está acessando muito o medo, a insegurança, a raiva, se esse sentimento está morando em você, e o coração aqui é a sede também das emoções, e o coração, ele tem memória afetiva e ele também reverbera, né? Ele vibra, tem uma vibração no seu ambiente, então você já sabe que você tem uma responsabilidade naquilo que você está acessando com permanência. Sim. Claro, né, gente? Se a pessoa está passando por realmente está num quadro mais de depressão ou de ansiedade crônica, ansiedade generalizada, pânico, obviamente que no início isso não é tão fácil, ela precisa de um cuidado especial. Agora, você que está aí, que sofre de uma ansiedade, que tem suas questões, seus desafios e quer viver cada vez melhor, é importantíssimo ter consciência do que está morando em você, no seu corpo. Até porque, né, o nosso corpo, ele guarda as emoções. Os eventos, eles não estão no passado. Eles estão no presente, em forma de emoções armazenadas no nosso corpo. Né? E somatiza. E então, gera uma doença física. Exatamente. Então, se esse ducto aí ele está bloqueado, se eu não me abro para isso, se eu não procuro alguém que possa me apoiar também nesse processo, né? De autoconhecimento, de autoescavação, de entender o que eu sinto. Então, hoje, no ambiente corporativo, por exemplo, se a pessoa não entender o que ela está sentindo estrategicamente, ela vai ficar mal todo dia. Porque o outro é um espelho para mim. A gente se relaciona com o outro o tempo todo. O tempo todo o outro vai estar mostrando o lado meio negro meu mesmo. Né? O que reverbera do outro está em mim, não tem nada a ver com o outro. Então, se você não entender isso, não acessar essa emoção e realmente tirar as casquinhas da cebola lá para adentrar, o que isso tem a ver com você, com a sua história, com a sua singularidade, com as suas questões, com o seu momento, não tem relação que dure, não tem ambiente que vai suportar esses excessos emocionais e muitas vezes o ambiente ele está, né, não está dando, está insustentável porque as pessoas não entendem o que está acontecendo com elas mesmas. Então, enfim, acessar as emoções positivas em maior escala do que as emoções de valência negativa é importantíssima. Só que você tem que fazer um plano para isso. Então, você pega lá as 10 momentos são importantes para você. É a alegria, é o interesse, é a gratidão. Bom, como é que eu vou acessar isso durante o meu dia? Se você é um líder num ambiente corporativo, que tal fazer uma conversa consciente dessa com a sua equipe? Olha, leva os fatos. Na nossa semana aconteceu isso, isso, isso. O nosso comportamento foi esse. Né? A gente está agindo muito mais aí num comportamento limitante, negativo, ou num comportamento fortalecedor, impulsionando para olhar a solução mais o problema. Será que não está na hora da gente reverter isso? Está aqui, 10 emoções de poder. Como é que a gente pode criar um plano no time, na equipe, onde um apoia o outro para acessar mais essas emoções, principalmente quando cair a energia, os problemas começarem a pipocar, porque vão pipocar, né? Não existe... mundo ideal, né? Mundo ideal. Então, assim, tem tantas possibilidades e quando você faz isso também, a pessoa se sente acolhida, ela se sente humana, ela sabe que ela pode mostrar pelo menos um pouquinho da sua vulnerabilidade, que ela não vai ser criticada, né? E aí, curiosidade, né? Poxa, legal, porque eu vou estar fazendo o bem para o outro, vou estar apoiando o meu colega aqui nesse momento desafiador, isso vai reverberar para mim também, porque quando eu faço o bem, quem mais ganha sou eu mesmo, né? E esse ciclo virtuoso, ele se instala de uma maneira muito tranquila. Eu tive uma
um exemplo uma vez, e aí busquei na época, né, da filosofia oriental, né, porque, acho que você não sabe, eu já pratico Kung Fu há 29 anos, né? Sou mestre em 3 estilos, dou aula Que à legal. noite, e a arte marcial chinesa, né, que é o Kung Fu, ele tem uma base filosófica muito forte, né, do budismo e do taoísmo. E o budismo, não sigo o budismo, mas o budismo ele tem uma como religião, mas ele tem uma filosofia muito interessante, em que ele te faz fazer exatamente isso que você comentou, é questionar se o que está acontecendo é verdade, Se faz se sentido, faz né? sentido, né? Porque ele fala muito que a emoção é da mesma forma que ela é criada por nós, ela pode ser extinta por nós. Perfeito. E qual que é o peso que eu dou para a emoção? E aí eles falam assim, se tudo é perecível, né, se tudo vai se extinguir um dia, né, nós vamos deixar este plano, para que dar um peso tão forte numa perda de algo material? Sendo que você não é eterno neste plano, né? Sim. E aí teve um caso de uma discussão com 2 gerentes de um trabalho que eu fiz. Era um trabalho bem legal, né? Era auditoria no erro dos outros, né? Olha só que legal, Nossa. né? Buscador de falhas. E eu fazia um audit, né? Quando dava algum problema em produção de algum componente, eu ia ali, fazia um audit de todo o processo de desenvolvimento, desde a nomeação do fornecedor até a entrega do produto em produção no carro, identificava as falhas e o objetivo era fazer uma grande lições aprendidas para dividir. Só que a partir do momento que você faz isso, você está colocando o dedo na ferida de todo mundo, né? E uma dessas gerentes ali, né? Lógico, os 2 gerentes queriam me matar depois da reunião. E uma dessas gerentes, então, me deu um esculachinho ali no final da reunião. Bom, a minha sorte ali foi que eu tinha um diretor na época, e um cara excepcional, de uma visão humana excepcional. E nós fomos conversar e ele falou que eu deveria procurá-la e pedir desculpa por qualquer problema que eu tivesse gerado. Eu naquela época, jovem, né, no auge do orgulho, da vaidade, né, do techniquez, falei, eu fiz o meu trabalho, né, e não fui pontual nas pessoas, fui nos fatos do processo, né, não falei, olha, fulano ou beltrano errou, não, o processo falhou aqui, 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 então assim, aí ele falou, não, vai, conversa, não dá peso. E aí eu refleti por umas 2 ou 3 semanas e lembro desse ensinamento de Buda, né, de não dar o peso nas coisas terrenas, porque nós não estamos aqui Para para sempre, né? sempre. Aí eu falei, puxa, é verdade, né? Vou usar isso. Então eu fui procurar essa pessoa e fui procurar ela de uma forma desarmada. E engraçado, quando você vê a pessoa, eu vou fazer uma conversa franca com alguém. O que acontece? A gente está nesse antagonismo, o meu cérebro, o meu córtex pré-frontal, você sabe isso muito melhor que eu, já começa a me dar todos os possíveis cenários para eu não me sentir acuado, né, desafiado. Então, e aí aquilo vai me dando adrenalina, né? E aí, como eu não posso matar e como eu não posso correr, né? Eu fico Sim. numa situação angustiante ali. E aí, antes de eu ter refletido, eu estava muito tenso pensando nessa conversa. A partir do momento que eu fui acalmando, né, os meus pensamentos e não dando esse peso, eu fui acalmando. Então eu cheguei na conversa, numa conversa tranquila. O outro lado, no começo, estava um pouquinho antagônico quando eu fui procurar para conversar, mas ela
também foi relaxando e a conversa foi tranquila. Qual que foi o desfecho disso? 2 anos depois, quem era a minha chefe quando eu fui promovido? Ela. Nossa. E ficamos muito bem. Que legal. Fui o braço direito dela por muito tempo e ficamos bem. Então você vê, se eu não tivesse feito essa conversa, talvez as impressões mútuas tivessem sido diferentes e o desfecho não teria sido legal. Exatamente. Bom, Silvana, a gente está chegando no final da nossa conversa, né? O tempo, você vê, o tempo passou rápido, né? O tempo passou rápido. Vamos combinar aí uma sequência. Com certeza. Foi muito legal o bate-papo. Muito bom. E nós normalmente terminamos com 3 perguntas-chave, tá? E primeira, qual foi o seu momento mais positivo de conquista, aquele momento que você dá aquele pulinho e celebra na sua vida? Nossa. Ou na sua carreira, enfim. Meu Deus, que pergunta desafiadora, porque são tantos. Mas eu vou te falar um que aconteceu ontem. Que acho que ontem eu tive um momentinho assim com a minha filha mais velha, Clara, de 17 anos, em que a gente pôde se abraçar, que ela teve ela está num momento desafiador de saúde, então a gente está tendo que fazer várias mudanças, né? Uhum. E não tá bem desafiador, né? E ela tem só 17 anos, né? O auge da idade, com Sim. várias coisas acontecendo. E aí ela me deu um abraço e falou: ai, mãe, são muitas coisas, tô cansada, desculpa alguma coisa, tal. E naquele abraço ali, a gente se demorou alguns minutos, que acho que... Sabe aquele abraço que você fala, nossa, meu Deus. De reconexão. Que coisa boa acessar a vulnerabilidade da minha filha e ela também acessar a minha. Aquele momento em que você agradece a pessoa, em que você também pede desculpas. Olha, um dos maiores ganhos da minha vida nesse momento. E até agradeço de poder estar compartilhando, porque acabei de sentir novamente essa emoção. É gostoso, né? Bom demais. A gente às vezes pode pegar uma coisa pequena que se torna tão grandioso na nossa vida. Um abraço é uma coisa tão simples. Nossa. Mas é algo que reconecta a alma, né? Totalmente. Muito bom, legal. E aquele momento, eu falo sempre o de maior aprendizado, né? As pessoas falam as falhas, mas aquele momento que, se você olha para trás, você vai, vixe, né? Aquilo lá eu fiz, eu faria diferente. Eu faria diferente? Nossa. Tanta coisa que a gente faria diferente nessa vida, né? Assim, não vou contar o caos aqui, porque não vem ao caos. Né? O caos que não vem ao caos. Mas acho que muitas vezes a gente até demora muito para pedir desculpas. Não precisa demorar tanto, né? Então, olhando alguma situação aí do meu passado, que eu acho que eu demorei muito para pedir perdão, para pedir desculpas. Hoje eu não faço mais isso. Hoje tá bem mais leve para mim pedir perdão, pedir desculpas, porque óbvio que quem tá se liberando sou eu. Sim, né? sim. Então, acho que... Existe uma máxima que diz o seguinte, né? As 4 pílulas da felicidade. Isso eu lembro. Porque como é um jogo de palavras, às vezes eu me confundo, mas é assim. Nunca se esqueça do bem que alguém fez para você. Né? E nunca se esqueça do mal que você fez para alguém. Aí, se esqueça do bem que você fez para alguém. Nossa. E se esqueça do mal que alguém fez para você. Nossa. São as 4 pílulas da felicidade, que nos fazem refletir e deixar o peso
no chão, né? Porque o sentimento ruim é como uma pedra. Ou a gente fica carregando o resto da vida cansado, Nossa. ou a gente larga a pedra lá. Exatamente. Então, para que eu vou carregar uma quê, pedra, né? Tanta pedra na mochila. Por fim, eu comentei já no começo, você me adiantou, né? Quando a gente conversou antes de agendar aqui o podcast, mas fala para nós o seu propósito de vida e profissional. Qual é? Ai, olha, é realmente poder facilitar a autoliderança das pessoas, das equipes, a minha própria. Esse é um trabalho contínuo, né? É um trabalho contínuo que não tem findar, né? Até o nosso último respiro aqui. Então, a minha maior felicidade nessa vida é poder estar aqui agora, contribuindo um pouquinho com a nossa experiência. Daqui a pouco vou estar com outras pessoas e poder fazer perguntas para que essas pessoas pensem nas suas questões e realmente acessem o seu ambiente fértil, que eu acredito que todos nós temos e muitas vezes está aí escondidinho, né? E que possam também entender que muitas vezes na vida, né, a gente tem lá o bilhete premiado e a gente não valoriza esse bilhete premiado, né? Não sei se você já leu esse conto. É um conto chama Bilhete Premiado mesmo, Não li não. Acho que ele chama Tchekov, uma coisa assim, mas lá na internet qualquer pessoa consegue acessar esse conto, que resumidamente ele fala assim, que um camponês chegou em casa, a mulher estava lá esperando, tá, como todos os dias, uma família simples, vida simples, tal. E aí tinha um bilhete lá de uma loteria. E ele não costumava olhar bilhete, aquelas pessoas que, acho que, não sei se era a mulher que jogava alguma coisa assim, não costumava olhar o bilhete. E nesse dia a mulher falou, dá uma olhada no bilhete aí, né? Falei, tá bom, vai, já que ela falou, eu vou olhar. Ele pegou os números lá do bilhete, viu o primeiro número, acertou. Falou, oba, nossa, beleza. Foi olhar o segundo número, também, bingo. O terceiro também, aí ele já começou, mulher, você já imaginou se esse é o bilhete premiado, como é que vai ser? E aí ele já começou a pensar nos sonhos deles, vamos ter uma casa assim assado, um quintal não sei o quê, um campo, uma floresta, uma horta, babá. Foi ver o próximo, acertou, falou, nossa, mas aí ele, não, peraí, preciso dar um tempo, foi pro quarto. Não, mas a gente podia fazer uma viagem. Resumindo a história, ia fazer uma viagem. Aí a mulher falou, acho ótimo a gente fazer uma viagem. Nossa, conhecer lugares diferentes, vai ser maravilhoso. Tal. E ele começou a pensar, peraí, levar minha mulher numa viagem, não sei se vai ser tão bom assim. Ela vai começar a falar de problemas, de filho e não sei o quê. Os dois começaram a brigar. Ou seja, o bilhete premiado, que era para acessar uma felicidade, conquistas, coisas boas, de repente, de um minuto para o outro, né, o mental entrou ali em ação e aquilo virou um desastre. Então, assim, ele nem se permitiu pensar possibilidades positivas se eles fossem realmente viajar com aquela fortuna toda. Não. Né? Já as coisas limitantes, o desastre apareceu imediatamente. Ou seja, né, resumindo, nosso propósito aqui também, acredito que seja co-criar a felicidade e não só co-criar a tristeza, a desgraça. A gente tem uma facilidade muito grande para co-criar as coisas ruins, né? Então o bilhete premiado ele está todo dia aqui nas nossas mãos, né? O nosso propósito é enxergar as possibilidades que ele traz para nós. Então, acho que é uma mensagem até aqui para nós, para os seus ouvintes, né, para os seus seguidores, que o quão possibilidades a gente tem no bilhete premiado todos os dias, mas a gente faz questão de co-criar os problemas. Muito bom. Obrigado por ter agradeço. vindo, obrigado por participar e vamos manter contatos e quem sabe a gente não marca aí um outro bate-papo. Maravilhoso, agradeço muito, Michel, sua equipe, que demonstrou assim grande profissionalismo em todos os aspectos, então adorei conhecer vocês, a sua história, um pouquinho da sua história e adoraria voltar
Deixo aí o meu abraço a todos e que acessem o seu ambiente fértil aí, né, com mais assiduidade. Legal. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, mas também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe o seu review, eu adoro sempre lê-los, respondo, e quem sabe um dia você aí que nos escuta vai estar aqui conosco compartilhando a sua história e ajudando a gente a se desenvolver como ser humano e, consequentemente, como um profissional. Até o próximo episódio, fiquem com Deus, abraços digitais.